Boa tarde, galera. Beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Felipe Aragão, novamente, falando com vocês. E a ideia hoje é passar um pouco de um treino de fortalecimento, que a proposta dele é, na verdade, tentar se aproximar, simular, lógico, guardadas as proporções, de um treino de natação. Beleza? A nossa ideia é fazer um trabalho com elásticos, onde a gente vai desenvolver um pouco mais a parte aí de resistência muscular e tentar com isso simular um pouco mais a ativação da musculatura que é envolvida na modalidade da natação. Beleza? A proposta é fazer uma sequência de exercícios que vai ter em torno de 25 minutos, certo? Essa sequência de 25 minutos, a ideia é que você repita ela 2 vezes, que vai dar em torno de 50 minutos, né? Se você tiver essa condição, naturalmente. Se você achar que está muito intensa, muito difícil, você faz a sequência uma vez só, certo? E lembrando que como a gente vai estar trabalhando contra a resistência do elástico, quanto mais forte você puxar, mais intenso vai ficar. Então, se você está achando difícil demais, é só puxar o elástico um pouquinho menos, deixar ele um pouquinho menos tensionado, certo? Dentro dessa proposta, então, a gente vai fazer uma sequência que a sequência inteira dura 25 minutos. Se você tiver uma boa resistência muscular, você pode fazer ela 50 minutos, que daria aí uma boa sequência, uma boa sessão de treino de natação, certo? Essa é a ideia, trabalhar um pouquinho com elástico. Dentro disso, a gente vai fazer vários exercícios unilaterais, com tempos específicos em cada um dos exercícios, certo? E aí você vai fazer a ativação de um lado, ativação do outro lado, e assim por diante, vai seguindo a sequência, certo? A proposta é, naturalmente, por a gente estar treinando indoor, já é um pouco mais monótono, já é um pouco mais chato de ficar fazendo ali, executando, sem estar efetivamente nadando, né? Mas a proposta é essa, tentar simular o máximo possível uma execução de um treino de natação, beleza? Eu vou começar então a demonstrar para vocês como é que a gente vai executar essa brincadeira, beleza? Vamos que vamos. Bom, para começar, eu estou trabalhando com um elástico que, como eu falei para vocês, no caso aqui especificamente, é um TheraBand, certo? Esse TheraBand, eu não tinha nenhum ponto de fixação aqui na minha casa que eu pudesse prendê-lo na parede, mas quem tiver pode fazer isso com bem mais facilidade. Se você tiver, por exemplo, algum gancho, alguma garra na parede, ou mesmo um armador de rede que você pode utilizar, ou qualquer coisa parecida com isso, você pode com certeza utilizar isso para fixar o elástico na parede, beleza? No meu caso especificamente, eu utilizei um implemento da janela da minha casa, certo? Vocês vão dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Na minha janela especificamente tem tela, certo? E nessa tela tem um gancho que prende nessa tela, certo? Que fixa a tela. Eu amarrei um mosquetão, certo? E peguei um elástico, um TheraBand, e trabalhei com ele. Dei um nó bem dado, fixado nesse TheraBand, tá? E travei ele aqui no mosquetão na garra que está presa na janela. Já testei e está bem fixo, aguenta uma tensão bem considerável, dá para fazer bastante exercício, dá para fazer bastante coisa aqui, beleza? Não vai soltar, não tem perigo. Se você tiver um gancho considerável aí na sua casa também forte, você pode fazer a mesma coisa, como eu te falei. Se não, essa daqui é uma boa sugestão para você travar o teu elástico e conseguir fazer a atividade, tá? Lembrando que isso também pode ser executado, pode ser feito com outros tipos de elástico que não só o TheraBand, certo? Você pode fazer isso com um soro, com uma liga de soro daquelas amarelinhas de elástico, também é possível executar, ou até, como eu já demonstrei em outras séries, com câmera de ar de bicicleta ou qualquer outro tipo de elástico que você tem em casa, certo? A proposta principal é isso, ter um material elástico que vai gerar uma resistência no teu movimento, certo? Essa é a proposta. Vamos lá então para a série de exercícios? Vamos lá então.
começando a nossa série simulando aí um pouquinho um treino de natação. Bom, a primeira coisa que a gente deve tentar trabalhar com elástico é um pouquinho de manguito rotador, certo? O manguito, na verdade, ele é um conjunto de musculaturas e tendões que ficam aqui próximo à tua articulação do ombro, tá? E é bem comum muitos nadadores terem algum tipo de problema de estabilidade do movimento, certo? No teu manguito rotator. É bem comum ter desconforto, ter lesão e assim por diante, porque são 4 pequenos músculos que são formados ali e que podem te incomodar, inflamar em algum momento, principalmente com excesso de carga de treinamento ou voltando a treinar, enfim, coisas nesse sentido, certo? Quando ele não está tão bem preparado, tá? A ideia é, na verdade, utilizar ele também até de certa forma como um aquecimento para o treino que a gente vai executar, tá? Então, nesse caso aqui especificamente, eu optei por utilizar um movimento de manguito rotator, onde na verdade eu vou estar trabalhando com o meu braço estabilizado, certo? E o movimento de ombro vai ser superior para horizontal, ok? Eu vou fazer esse movimento, que já é um trabalho de manguito rotador, tá? Também é bem comum a gente estar utilizando o trabalho lateral, tanto interno, manguito rotador interno, quanto externo, tá? Aqui especificamente eu não estou com essa possibilidade porque eu não consigo amarrar o meu elástico em nenhuma posição onde ele fique na altura do meu cotovelo, tá? E aí fica bem complicado eu fazer esse movimento certinho. Se você quiser acrescentar, adicionar na tua série ou fazer esse aquecimento com essa variação de atividade, sem problemas. É só trabalhar, ao invés desse que eu estou fazendo superior para horizontal, você fazer o lateral, interno e externo, certo? Também são 2 exercícios excelentes, tá? E aí, atente-se ao seguinte, a tua referência tem que ser, vou prender o elástico na altura do meu cotovelo, para quando eu puxar, tensionar o elástico, ele esteja na posição correta e eu não gerar nenhuma tensão de cima para baixo ou de baixo para cima, certo? Somente lateralmente, tá? Então aqui especificamente nessa série que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer a primeira parte do treino, serão 3 minutos de manguito rotator, tá? 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio do outro, só para a gente começar. Você vai precisar para fazer esse treinamento aí, sem dúvidas, de um cronômetro, de um relógio, para você estar acompanhando, tá? A maioria dos nossos intervalos vão ser aí em torno de 3 minutinhos de atividade, beleza? Primeiro então, 1 minutinho e 30 de manguito rotator, que eu vou estar executando para mostrar para vocês, beleza? Atentando ao braço na posição correta, sempre 90 graus, né? Bem apoiado e somente a rotação. Tomando bastante cuidado para não fazer o movimento de forma imprudente, tá? Girando demais, movimentando outras articulações, tentar movimentar basicamente o teu ombro. O teu ombro faz o movimento de rotação para o teu manguito. Beleza? Você vai fazer para um lado, ok? 1 minuto e 30. Na sequência, você vai fazer para o outro lado. Beleza? Então, primeira atividade, manguito rotador, beleza? São 3 minutinhos, 1 minuto e meio em cada lado. Como eu falei, serve até de aquecimento. E a ideia agora, da nossa próxima atividade, é uma atividade de 5 minutinhos, beleza? Que nessa atividade você vai basicamente simular a remada da natação, ok? Vamos fazer aí, alternando de um lado e do outro a tua remada, de um lado e do outro, simulando o movimento da natação, beleza? Sempre um lado e o outro. Essa é a segunda atividade da nossa sequência, tá? O que você deve ter atenção, principalmente nessa sequência agora e nos próximos exercícios todos, é que quando você segurar o elástico, a ideia é que você esteja com o teu braço esticado, o teu tronco estendido e que isso esteja próximo a uma linha com o elástico da posição da água, certo? Para a gente tentar gerar mais ou menos a mesma tensão que se gera na água, certo? Na mesma direção
de força, ok? Se esse elástico estiver vindo muito de cima ou muito de baixo, dependendo da posição do teu tronco, não vai ser tão próximo do movimento da natação. Então, a ideia é tentar manter uma linha entre elástico, braço e tronco, ok? Mais ou menos isso aqui, certo? E aí vamos lá. No meu caso, os dois elásticos presos lá, vamos fazer 5 minutinhos de movimentação. Então, demonstrando para vocês, vamos que vamos. Ó, segurando o elástico, certo? O ideal seria se a gente conseguisse fazer com a mão espalmada, a mão com a palma da mão, como é na natação, para a gente ter um apoio bem próximo do que é a natação normalmente, mas infelizmente a gente não tem essa condição pelo elástico. Se o teu elástico tiver um pegador também facilita bastante. No meu caso não tem, eu vou segurar com a mão fechada, simulando aí o mais próximo que eu posso da movimentação, ok? Então, mantendo o elástico bem apoiado nas duas mãos, a gente sustenta lá e mantém na posição certinha, tentando alinhar como eu falei, e a gente vai fazer 5 minutos, um lado, o outro, tá? E vai, solta o cronômetro e mantém a atividade. Tá muito intenso para fazer 5 minutinhos? Dá um passinho para frente, diminui a amplitude do elástico, segura um pouquinho menos e vai executando. 5 minutinhos assim, alternando os dois movimentos. Então, depois dessa parte alternada, dos dois exercícios alternados, agora a gente vai quebrar o movimento da braçada, principalmente a fase submersa da braçada, né? Naturalmente, na parte aqui de elásticos, a gente não consegue treinar tão bem a parte aérea, não fica tão fidedigno, certo? Então, vamos trabalhar principalmente a parte que seria a parte, né, submersa, para a gente gerar um pouquinho mais de tensão. No caso, agora a gente vai treinar o catch, né? O apoio na água, o começo do movimento, certo? Nesse movimento, originalmente, depois de colocar a tua mão na água, você vai começar o movimento pelo teu punho, fazendo uma leve flexão de punho, fazendo na sequência uma flexão de cotovelo e começando o movimento. Essa é a técnica que a gente costuma trabalhar normalmente, certo? Então a gente vai fazer isso unilateralmente. Primeiro um braço, depois o outro. E aí a nossa ideia agora é dar uma boa ênfase nesse trecho, nesse ponto do treinamento, para a gente treinar bem a técnica e treinar bem a musculatura para fazer esse movimento. Então a gente vai novamente segurar o elástico, certo? Com a pegada que eu falei, tá? E aí a gente vai fazer isso por 3 minutinhos de cada lado. Vai ser um pouquinho extenuante, mas essa é a ideia, trabalhar um pouquinho a resistência na musculatura. Então você novamente vai para a posição, ok? Posição com o elástico apoiado. Você vai começar o movimento pelo punho, cotovelo e vem. Só um lado. 3 minutos. Punho, cotovelo e vem. Punho, cotovelo e vem. Começando o movimento. Ok? Depois de fazer um lado, mesma coisa, 3 minutos com o outro lado. Então, a ideia não é fazer o exercício rápido, a ideia é fazer o exercício de forma correta, tá? Então, evita fazer várias vezes extenuante o movimento na velocidade, na frequência de movimento. É melhor que você faça ele de forma correta, tá? Então, tenta trabalhar bem a tua técnica para quando lá na frente a gente for voltar para o meio aquático, a gente conseguir trabalhar isso melhor, certo? Então, segura firme, presta bem atenção no teu movimento, tá? E faz certinho, punho, cotovelo e começa o movimento. Você pode fazer a puxada do elástico, a gente está teoricamente partindo da posição horizontal, vertical, perdão, segurando lá em cima. Você pode fazer um movimento de punho, cotovelo, né, e descer até próximo ao teu 90 graus do braço com o tronco, tá? E voltar, ok? Esse é o movimento.
até próximo de 90 graus. Beleza? E aí, 3 minutinhos com cada lado. Essa é a proposta. Fechou? Essa é a terceira atividade. Começamos com o manguito, na sequência alternado e agora o catch, beleza? O apoio na água. Bom, partindo então do apoio que a gente fez na água, a gente agora vai fracionar novamente o movimento e vamos fazer a segunda parte do movimento na fase aquática, submersa, certo? Que seria justamente da vertical do braço com o teu tronco para o final, para a finalização, certo? A ideia, lembrando que essa finalização ela deve ir até o final do movimento, tensionando teu tríceps lá no final, com o final do movimento sendo principalmente do tríceps e estendendo o teu cotovelo, tá? Então, lembrando do teu quadril, essa mão tem que passar aqui bem perto do teu quadril e finalizar o movimento, beleza? Para isso, a gente também vai fazer de forma unilateral, primeiro um lado, depois o outro, 3 minutinhos de cada lado. A ideia é a mesma posição, certo? Corpo alinhado com o braço e alinhado com o elástico, ok? Essa é a proposta. E a gente vai passar esse elástico. Se você precisar tensionar um pouco menos, fique à vontade. Até a parte vertical, tronco, braço e tentar finalizar. Percebe a extensão do cotovelo lá no final, tá? E aí, depois de fazer com um lado, vamos para o outro lado. Beleza, mesma coisa, 3 minutos de cada lado, fazendo a finalização do movimento, tentando dar uma intensificada no final, na finalização com tríceps no final do movimento. Beleza? Bom, trabalhando a parte submersa da braçada, a gente fez a parte inicial unilateral do apoio, certo? 3 minutos com um lado, 3 minutos com o outro. Depois a gente passou para finalização, 3 minutos com um lado, 3 minutos com o outro lado. Beleza? E agora a gente vai tentar fazer o movimento completo dessa braçada na parte submersa, certo? Na fase submersa. Então a gente vai vir lá da frente, tensionar o movimento já a partir do punho, cotovelo, passa na vertical do tronco com o braço e finaliza lá atrás, certo? Só que a ideia é também adicionar um pequeno movimento para a gente fazer mais próximo do que a gente faz na água, que seria uma leve rotação de tronco, ok? Então você vai começar lá na frente, passar no centro do corpo aqui na vertical e finalizar o movimento, fazendo uma leve rotação do tronco, leve, tá? Sem girar demais e sair da posição que você já faria normalmente, entendeu? Então vamos tentar fazer um movimento suave, fazendo uma leve flexão, uma leve rotação desse tronco. Lembrando que quando você está nadando normalmente, você vai fazer o movimento da braçada lá na frente, tentando torcer o teu tronco na finalização da braçada anterior. Você inicia o movimento, passa no centro do teu corpo e finaliza já do outro lado com o outro braço estendido, certo? Essa seria a nossa técnica principal de natação, certo? Sendo a gente trabalhando isso com elástico, a gente vai fazer a torção do tronco na finalização principalmente do movimento, tá? Então, demonstrando para vocês, a gente alinha novamente, né, tronco, braço e elástico, vai puxar o movimento começando do punho, cotovelo, passa no centro do corpo e aí a gente coloca a perna contrária na frente, certo? A outra perna um pouquinho atrás, faz uma leve rotação de tronco. Vamos lá, mostrando para vocês.
Do outro lado, mesma coisa, inverte a perna, 3 minutinhos com o outro lado agora, mesma movimentação. Punho, cotovelo, gira o tronco, finaliza. Punho, cotovelo, gira o tronco, finaliza. Beleza? A ideia desse movimento é também fazer 3 minutinhos de cada lado, tá? E aí a gente finaliza a nossa sequência, certo? Muito cuidado com essa parte final. Lembra, técnica é mais importante do que execução acelerada do movimento. O mais importante é fazer uma execução bem feita do movimento, tá? Então, se está ficando fácil, porque você está fazendo de certa forma devagar, é só tensionar um pouquinho mais o movimento. Só tensionar o elástico um pouquinho mais, chega um pouquinho mais para trás, puxa um pouquinho mais, que já vai ficar um pouquinho mais difícil. A proposta é executar bem o movimento, gerar uma resistência e ganhar um pouquinho de resistência na tua musculatura. Com isso a gente tem a nossa sequência inteira de movimento. Então a gente fez, vamos lá, vem comigo, 3 minutinhos inicial de manguito rotador, certo? 1 minuto e meio de cada lado, 3 minutos. Depois a gente veio com 5 minutinhos alternado, beleza? 5 minutinhos alternado, mais os 3 minutos, 8 minutos a sequência, beleza? Na sequência a gente fez 3 minutos de um lado, só a parte inicial do movimento, 3 minutos do outro lado, só a parte inicial do movimento, beleza? Na sequência a gente tem 3 minutos na parte final, beleza? 3 minutos a parte final do outro lado, certo? Então a gente tem aí os 8 minutos iniciais com mais 12 minutinhos aí dessas duas outras sequências que a gente está falando. Então já vamos aí para 20 minutos de atividade. E para finalizar, os 3 minutos com movimento completo de um lado, 3 minutos com movimento completo do outro lado, beleza? Então a gente está falando de mais 6 minutos, no total 26 minutos de sequência de atividade, beleza? Se você fizer essa sequência 2 vezes, 52 minutos aí de atividade muito bem feita. Muito provavelmente você vai dar uma boa cansada na musculatura. E claro, tudo vai depender do quanto você tensionar o elástico que você está usando. Se você tensionar ele pouco, vai ficar fácil, naturalmente. Se você esticar um pouquinho mais, vai ficar difícil, certo? E quanto mais difícil, maior a chance de você fazer um movimento de forma equivocada. Então tenta achar um ponto de equilíbrio no elástico, de tensionar o suficiente para você conseguir gerar uma boa resistência, mas ainda assim fazer o movimento correto. Beleza? Vou escrever aí, deixar na descrição da atividade toda a sequência bonitinha para vocês, mas já fica aí uma boa sequência de simulação de natação para vocês. Beleza? Se liga aí que a gente vai ativando esse nosso novo canal de comunicação com vocês. E vamos que essa semana vai ter novidades para vocês aí no nosso canal, no nosso Instagram e na Time Assessoria Esportiva. Fechou? Vamos que vamos. Tamo junto, galera. Vamos passar junto por essa crise aí do coronavírus. Valeu!